Em Gênesis, no capítulo 39, conta um pouco da continuidade da vida de José. No capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Esse texto relata um pouco da vida, de José, o patriarca, filho de Israel, quando ele foi vendido como escravo aos ismaelitas, uma caravana de ismaelitas. Os próprios irmãos venderam ele como escravo e ele foi levado ao Egito. E lá no Egito, Potifar, oficial de Faraó, o comprou, e o levou para sua casa. Mas quando a gente vai olhar a história de José, que era um sonhador, esse José que foi odiado, invejado pelos seus irmãos, foi perseguido, maltratado, atentaram contra a sua própria vida, a sua própria família, seus próprios irmãos, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, tentaram tirar-lhe a vida, tudo isso movidos por inveja, por ciúmes, e porque José era diferenciado, Deus dava sonhos a José, José tinha os sonhos de Deus. Ele foi muito maltratado pela família, pelos irmãos, que o lançaram numa cisterna no fundo do poço, atentaram contra a sua vida e depois o venderam como escravo. Foi separado do convívio da sua família, muito jovem, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade quando isso aconteceu com ele, e ele foi dado como morto pelos próprios irmãos ao pai, que mentiram enganando, Jacó, que já estava velho, tá? E disseram que José tinha sido despedaçado por um animal selvagem no campo. E Jacó chorou muito pela morte de José, então ele foi dado como morto, Então, depois sendo vendido pelos ismaelitas a Potifar, que era oficial de Faraó, ele, se tornou o que? Mordomo da casa, de Faraó. Diz o texto que o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, tá? Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos de Potifar e ele o servia. Então Potifar, vendo que Deus era com José e que tudo que ele fazia prosperava, o colocou como administrador dos seus bens. E José prosperou na casa de Potifar, E o Senhor abençoou a casa de Potifar, o egípcio, por causa de José. Então as coisas melhoraram para José, Ele se tornou uma pessoa importante na casa de Potifar, que era um importante oficial, de Faraó lá na terra do Egito. Então era um homem, importante, e José estava ali trabalhando para ele. Então as coisas melhoraram para José, porque ele se tornou administrador, mordomo dos bens deste homem, Se pudermos imaginar e refletir, poxa, as coisas melhoraram para José, de escravo se tornou administrador dos bens de um homem muito rico, tá? Então, e ele era confiável, e este homem, Potifar, confiava em José, entregou todo o seu patrimônio, todos os seus bens. Diz o texto que ele não sabia, do que estava nas mãos de José, não ser o pão e a comida que ele comia. Se está bom assim, melhorou para ele, então chega um momento que Deus diz: agora está na hora de subir de nível. E aí Deus permite que venha mais uma provação. O texto diz que José era formoso de porte e de semblante. Então a mulher de Potifar, botou os olhos em José e queria se deitar com José de toda maneira. Ela tentava José todo dia e José, fugia dela.
ao ponto de chegar um momento que essa mulher agarrou José na marra e queria se deitar com ele, e ele, né, disse: jamais farei isso com meu senhor, né, que me confiou todos os seus bens e tudo que ele possui, não sabe o que eu estou fazendo, a não ser a comida que ele come, então não vou pecar contra Deus, nem pecar contra o meu senhor que confia em mim. E aí ele fugiu dessa mulher, essa mulher agarrou a capa dele, a túnica, e ficou ali, e depois ela o acusou de assédio sexual, porque se sentiu rejeitada, ficou com raiva de José, e aí ela acusou ele de assédio sexual. E quando o seu marido chegou, ela relatou o que tinha acontecido, e ele ficou irado e o encerrou no cárcere, colocou ele na cadeia. Mas diz a Bíblia que Deus era com José e o fez prosperar ali na cadeia, né? Diz a Bíblia que veio a bondade, a benignidade do Senhor sobre José, e ali na cadeia o carcereiro responsável pela cadeia de Faraó, né, entregou tudo nas mãos de José, e tudo que José fazia ali na cadeia, né, prosperava. Então, para você ver, aonde aquele que anda com Deus vai, mesmo na adversidade, Deus o abençoa, Deus estende sobre ele a sua bondade, a sua benignidade, e Deus o honra, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em lugares difíceis, como foi o caso de José. Qual era o diferencial que José tinha para que ele fosse uma pessoa diferente? Eu digo que o diferencial de José é porque ele tinha muita fé. Ele era um homem de fé, e fé é muito mais apenas do que você possa definir dizendo acreditar em Deus, acreditar no Criador. É muito mais do que acreditar. Quando você vai entender o significado dessa palavra fé, no original, principalmente lá no hebraico, a palavra usada é emuná, significa, traz a ideia de fidelidade e de fiel. E no grego a palavra usada é pistes, que significa fidelidade, lealdade, ou seja, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Em latim a palavra usada é fides, que significa fidelidade. Então, quando você vai ler na Bíblia, o livro de Hebreus, ele dá uma definição dessa palavra. No capítulo 11, versículo 1, ele define o que é fé, né, da seguinte forma, dizendo assim, que fé é a certeza, a convicção, a firmeza de fatos que ainda se esperam. Então, ele vai, né, citando o texto completo, ele fala: ora, a fé é a certeza, né, de fatos que ainda não se veem e a prova de coisas que se esperam. Então, né, resumindo isso, é certeza, convicção e firmeza de fatos que ainda se esperam. E quando você vê o que a fé faz na vida de uma pessoa, como eu relatei sobre a história de José, né, eu estudando aqui, eu tirei 6 lições do que a fé faz na vida de uma pessoa que é leal, que é fiel, né, que é confiável, de acordo com o significado real dessa palavra. Em primeiro lugar, a fé molda o caráter, tornando a pessoa uma pessoa melhor. Em segundo lugar, a fé dá princípios e valores que fortalecem a alma e o espírito. Em terceiro lugar, torna a pessoa bem-sucedida, próspera, vitoriosa, ou seja, a pessoa possa ter sucesso, crescimento em tudo que faz. Quinto lugar, é uma pessoa resolvida, convicta, otimista, sábia, feliz e tranquila, sabe o que quer. E em sexto lugar, a fé leva a pessoa, a fidelidade e a lealdade torna-se uma pessoa confiável, né? E vem a pergunta: como se adquire fé? O apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, que essa palavra possa edificar a sua vida, e que tenhamos José do Egito como um exemplo, esse patriarca, né, de um homem que, em meio à adversidade, em meio a situações desfavoráveis, ele não se enfraqueceu, não desanimou, não desistiu, não se lamentou, não se vitimizou, mas confiou naquele que é invisível, mas real, naquele que está sentado no trono, naquele que é poderoso para salvar, naquele que estende sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia e nos oferta a sua graça, naquele que nos ama, naquele que é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos.
Você crê nessa mensagem? Se você crê, recebe essa palavra, né, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então eu quero fazer uma oração para abençoar você e selar esse momento. Confie, acredite que se você confia nesse Deus, não importa a adversidade, não se deixe levar por visto, mas tenha fé em Deus. Acredite que dias melhores virão, que Deus é poderoso para te dar a vitória, para te conduzir em triunfo, para mudar a tua sorte, né, para mudar a tua história. Então tenha fé, creia de todo o seu coração no meio de aflições, sempre vislumbre que dias melhores virão, de que depois de uma tempestade, um novo sol nascerá, trazendo esperança no seu coração. Declare isso na sua vida, faça como Jó, no meio da aflição, do sofrimento, diz: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para me salvar, e sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declare isso na sua vida. Deus é fiel, Ele está no controle de tudo, tá? A benignidade do Senhor está sobre a sua vida, Deus está contigo, tenha fé, né? Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, e coloca a vida dessa pessoa no teu altar. Ó Deus, se ela ouviu essa palavra e o Espírito Santo falou ao coração dela, que o Senhor possa gerar convicções, ó Pai, princípios, valores, fortalecendo ela, que ela seja leal, fiel, temente a Deus, que ela saiba que vale a pena confiar no meio de aflições, adversidade, dificuldade, sofrimento, luta e dor, que confiar em Deus, ó Pai, nunca ninguém sai no prejuízo. Fiel é Deus, o qual também o fará, ó Pai, poderoso é o Senhor para nos salvar, e bom é o Senhor o tempo todo. Então, Senhor, abençoe essa pessoa, que ela continue esperando com paciência, sabendo que a vitória vem do alto, sabendo que Deus que dá a força, a saúde, a respiração, é Deus que muda a sorte, é Deus que eleva, que abate, é Deus que dá tudo a todos. Então, Senhor, faz ela confiar, esperar e aguardar com paciência. Abençoe essa pessoa com paz, saúde, prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você recebeu essa palavra e foi abençoado por essa mensagem, né, comente aí nos comentários, tá? Declare aí, diga nem que seja um amenzinho para fortalecer o canal, deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos ajude a levar essa mensagem de fé, de esperança e de motivação a outras pessoas que talvez precisem ouvir uma palavra como essa. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, até outra oportunidade, Deus assim nos permitir.